Bom, vamos continuar aí agora, fazendo aí as 3 últimas questões a respeito de competência. Bom, antes de fazer as questões, vamos falar um pouquinho de jurisdição e de competência. Na verdade, jurisdição é um poder que todo magistrado tem. Jurisdição é um poder que retrata a própria soberania. Jurisdição é una, é indivisível, é indelegável, indeclinável, inafastável. Jurisdição é um poder que decorre da própria investidura no cargo, inerente ao poder judiciário, um dos poderes do Estado e o retrato de sua soberania. Se nós pudéssemos falar que jurisdição ela está distrita ao território, jurisdição dentro desse território, ela é ampla, ela é ilimitada. A jurisdição não pode sofrer resistência e limitações de qualquer ordem. Por outro lado, analisando sobre o aspecto do direito internacional, nós diríamos que a jurisdição sofre sim uma limitação, e essa limitação estaria atrelada à própria territorialidade do nosso país. Isso quer dizer que tudo o que for considerado território brasileiro, ali incide a soberania brasileira. E ali nós teríamos então a incidência do poder judiciário e da jurisdição brasileira. Tanto é verdade que quando nós queremos que seja praticado um ato fora dos limites do nosso território, de nossa jurisdição, nós fazemos isso através de um pedido que se caracteriza como uma carta rogatória. Uma carta rogatória que, através do Ministério das Relações Exteriores do Itamaraty, será cumprida segundo um protocolo de convenção e de tratado de direito internacional. Essa jurisdição, na verdade, ela sofre, então, já no artigo 92, uma desconcentração. O fenômeno, então, que caracteriza a jurisdição que permeia por todo o poder judiciário, que é una e indivisível, recebe o nome de desconcentração. A desconcentração se faz de uma forma que um ministro do STF, ele tem o mesmo poder jurisdicional sobre o aspecto jurisdição, investidura, poder judiciário, que um juiz de vara singular, de vara única, juiz início de carreira. Então, na verdade, a jurisdição ela se desconcentra no artigo 92 perante os órgãos do poder judiciário, que, por uma estrutura de administração da nossa justiça, ele é verticalizado, com tribunais de sobreposição, tribunais regionais e estaduais e varas ou juízos singulares. Essa jurisdição, então, na verdade, eu vou buscar através de um critério dentro do nosso ramo do direito processual civil, que pergunta, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: a jurisdição brasileira, ela se aplica? Bom, a jurisdição brasileira se aplica é uma questão que se resolve pelo artigo 88, 89 e 90 do CPC. Eu verifico se é caso de jurisdição exclusiva brasileira, se é caso de jurisdição concorrente, isto é, pode tanto o Brasil como o país estrangeiro, e mais, o artigo 90 deixa claro para a gente que não existe a litispendência, isto é, uma ação idêntica intentada perante tribunal alienígena, tribunal estrangeiro, ela não sofre uma limitação que sofreria no tribunal se fossem juízos dentro da nossa territorialidade. Não há litispendência entre a ação intentada perante o estrangeiro e a ação intentada aqui no nosso território. Essa ação intentada perante o tribunal estrangeiro, ela só passaria a ter os efeitos e a eficácia da coisa julgada no nosso território se houvesse um processo de homologação de sentença estrangeira, respeitando a nossa soberania. Por outro lado, quando eu analiso a administração da nossa justiça, a administração dessa jurisdição, eu falo em critérios que a delimitam,
Alguns doutrinadores usam a expressão limitação da jurisdição para caracterizar e conceituar competência. Outros doutrinadores preferem a palavra medida. Competência seria a medida de jurisdição. Eu não gosto de nenhuma das duas, porque na verdade tanto limite como medida, para mim, no meu entendimento, levam e dão a impressão de que essa jurisdição estaria sofrendo de alguma forma uma limitação, porque medida, a medida do meu copo d'água é essa, ultrapassar essa medida eu não posso. Limite, o limite do meu copo é esse. Por outro lado, eu posso estar usando uma palavra que para mim, volto a dizer, essa conceituação você fica à vontade para adotar a que você quiser. Para mim, no meu entendimento, ficou melhor a palavra delimitação. Porque delimitação, no meu entender, é uma área que eu circundo, uma área segura, onde eu posso estar com segurança. Mas posso ultrapassá-la. E em ultrapassando, eu continuo tendo a jurisdição. Então, deixa eu tentar explicar de uma outra forma. Imagina lá a linha do metrô, a linha amarela. Você tem um limite. O limite não é a linha amarela, o limite é a plataforma. A nossa jurisdição tem um limite, a nossa territorialidade, a soberania do nosso país. A soberania é o limite dessa plataforma. E o que seria a linha amarela? A linha amarela seria uma delimitação segura até onde eu posso ir sem problema nenhum. Bom, no nosso caso, na análise da jurisdição, a delimitação segura até onde o magistrado pode ir para exercer a sua função se caracterizaria como competência. Então, a melhor definição para mim, volto a dizer que eu assimilei melhor e que eu gosto mais, competência é a delimitação da jurisdição. Bom, quais os critérios que levaram alguém a criar uma linha amarela com 45, com 50 centímetros, a tanto espaço da plataforma? Bom, tem alguma norma técnica, tem alguém que é responsável por essa área. Na nossa área, um pensamento de um cientista jurídico, Giuseppe Chiovendo, serviu de base para que nós pudéssemos então delimitar e estruturar o nosso poder judiciário. Essa delimitação, então, segundo Giuseppe Chiovendo, ela passa por critérios. Critérios esses que podem ser de 3 naturezas. E um deles, dividido ou cindido em 2, modernamente. Porque, na verdade, eu teria um terceiro critério neste primeiro critério. Então, vamos explicar isso melhor. Giuseppe Chiovendo, analisando a estrutura dos processos e das demandas, fixou alguns critérios que poderiam ser critérios que classificam e delimitam essa atuação.